Fala galera, beleza? Eu sou a Júlia aqui da Group, eu tô hoje com o André e com a Nath e a gente vai falar um pouquinho da história de cada um de nós com o exercício e como a gente chegou na ideia de montar a Group. Nath vai começar? Fala, bebê. Sou formada em arquitetura, trabalhava no escritório, trabalhava aqui na marcenaria com meu pai e já fazia atividade fazia alguns anos. A Júlia se formou em educação física, comecei a fazer personal, entramos no cross e com o tempo, depois que ela começou a dar aula, pensamos em abrir um lugar para poder juntar os alunos, porque ela dava aula para cada aluno na sua casa. A gente começou a pesquisar, a investigar o que a gente sentia falta, o que a gente queria que tivesse, para chegar num consenso de um modelo de academia que não fosse bem uma academia, onde a gente pudesse encontrar o que a gente sentia falta nos outros lugares. E daí ela estava casada com o Lindo e a gente juntou todo mundo para poder todo mundo trabalhar junto e abrir um espaço legal. Fala, Lindo. Eu também estava fora da área, terminei licenciatura, mas estava trabalhando fora da área. E aí eu fui buscar voltar, fazer o bacharel para poder trabalhar na área de personal. E aí juntou a ideia da gente fazer, e correr atrás de pesquisar academias, modelos de academias, para a gente abrir o nosso modelo. E aí eu já voltei para a área também e trabalhei um pouco de personal antes da gente abrir a Group. E aí acho que o que a gente percebeu mais era o que a gente via em outros lugares que a gente treinava ou que eu dava aula e que a gente não gostava. Então uma coisa, por exemplo, que era bem difícil quando a gente atendia personal, eu e o André, era conseguir conciliar os horários que a gente tinha disponibilidade para dar aula com os horários que os alunos davam pra gente. Então o aluno sempre tinha o dia horário fixo para treinava lá segunda e quarta, 6:30 da tarde, mas aí se ele fazia uma viagem ou se ele passava mal no dia, ficava preso no trabalho, ele não conseguia fazer a aula e aí depois a gente nunca conseguia um horário para repor essa aula. Correto. Achei que você ia falar alguma coisa. Não. E aí ficava nessa tipo, mas aí o cara não fez a aula, daí ele não fez o exercício, mas aí a gente também ficava sem, não gostava de deixar o cara sem aula, mas não tinha como repor. Então esse foi um dos principais problemas que a gente viu. Na verdade isso era uma ideia nossa desde o começo, né? Que a pessoa tivesse a liberdade de escolher os horários de treino, sem que a gente tivesse que ficar cuidando de quem vem em que horário. Então ele tivesse a liberdade de marcar e desmarcar os treinos dele, sem necessariamente ter que pedir permissão para alguns professores ou alguém da administração, que ele fosse completamente independente em relação aos horários de treino dele. E aí o outro problema que a gente via bastante, como a gente atendia bastante domicílio no personal, era que o espaço não era, por mais que tivesse academia nos condomínios e fosse um espaço separado para exercício, não era um espaço 100% adequado. Então as academias nos prédios eram sempre um cantinho que sobrou lá, daí os caras botam umas esteiras e uns equipamentos que não faz o menor sentido usar pelo que a gente entende de treinamento, a gente trabalha mais com funcional. O cara coloca aquela máquina que faz tudo, que na verdade não faz nada, é uma máquina de prédio que não dá pra fazer muita coisa, o espaço é sempre um espaço apertado, com uma iluminação estranha, com uma música que não tem lugar pra pôr música, a galera fica assistindo novela na academia. Então a gente daí procurou buscar, com a ajuda da Nath, acho mais com a experiência da arquitetura, buscar montar um espaço que, ao mesmo tempo que acomodasse o exercício, tivesse uma vibe legal pra você fazer exercício, também fosse um lugar aconchegante pra você ficar. E não como as academias bola de ferro que a gente via, que não tinha muito espaço pra você ficar, você chegava, já estava no meio da área de treino. A gente tentou dar uma separada nas áreas da academia para que o aluno, antes da aula, durante a aula e depois da aula, pudesse sentir a vontade lá. Então, se ele chegasse mais cedo, ele tivesse um lugar agradável para ficar, para conversar com os outros alunos, que durante a aula ele tivesse isolado dessa área de convivência para que aquilo não distraísse ele ou tirasse a atenção do foco que era o treino, o espaço de vestiário, de banheiro, para que antes ou depois do treino ele também pudesse se trocar, não tivesse que ser um negócio muito improvisado, assim, que tivesse cada espaço tivesse a sua função e ela fosse desempenhada da melhor maneira possível. E a gente tentou de uma maneira assim destacar a parte de convivência, que o foco não era só o treino, que a gente entende que o exercício não é só treino, ele é muito entretenimento, assim. Então
Então a gente tem a parte de convivência, a gente sempre tenta ter alguma coisa de... A gente teve a mesa de bolinha, a mesa de sinuca, alguma coisa, outra coisa, tem a cerveja, que a galera possa interagir antes e depois do treino, tipo, fazer amizades, fazer negócios, conhecer gente, enfim, trocar experiências não só relacionadas à atividade física. Isso vem das nossas experiências, né? A gente vivenciou muito isso. Tinha vezes que a gente saía do treino, queria ficar lá mais um pouco conversando, né, na academia que a gente estava fazendo, atividade. E aí não tinha espaço pra gente ficar lá, então ficava aquele negócio, a gente tava no meio do treino de outras pessoas conversando, aí a gente tinha que sair do local. Então por isso que a gente pensou nessa ideia e até experiências positivas, porque nessas conversas entre uma aula e outra, a gente fazia negócios também, né? Teve amigos nossos de treino que nos ajudou bastante, né? Com o pessoal da área da papelaria que a gente tem hoje lá, conseguimos um preço legal. O pessoal do marketing, a gente conseguiu um preço também bacana por conhecer a pessoa dentro da academia. Então a gente queria também isso acontecendo e o que está acontecendo hoje na grupo. Nossos alunos estão interagindo também até no lado profissional, um indicando alguma coisa ou um tendo um serviço que outro aluno precisa. Então essa é uma coisa que a gente queria também desde o início. E foi uma coisa que acho que nós três percebemos, que eu fiz esportes em geral quando eu era mais nova, criança. Depois entrei na faculdade, acho que quando eu fazia faculdade, eu fazia academia naquele migué, musculação tradicional, sem levar muito a sério, fazendo lá 2, 3 vezes por semana, depois ficava um mês sem ir, aquela enrolação. A Nath também sempre foi da musculação, o André foi mais do futebol, aí fez um pouco de academia também, mas né, tirando, acho que o futebol do André, que é uma coisa que... Para os meninos em geral, acho que é um esporte que se mantém ao longo da vida, acho que justamente por causa dessa parte social. E daí eu e a Nath, quando a gente começou o cross, que a gente realmente pegou firme nos treinos, de você, tipo, o dia que você não vai treinar, você sente falta, você quer todo dia, você tem seu horário separado, sagrado, pra ir treinar, pra fazer o seu treino, pra ir lá conversar com a galera. Mesmo que você não esteja muito afim de treinar, você vai lá e acaba saindo do treino melhor do que você chegou por conversar com as pessoas, por dar uma suada, pela combinação tanto do exercício quanto com a interação social. E aí foi uma das ideias que a gente usou para tentar trazer essa parte social. Então a gente percebia no personal também nossos alunos desanimados com o treino. Tipo, a pessoa ia porque ela era obrigada, porque eu tava na porta da casa dela batendo, falando, vamos treinar. Apesar as pessoas me odiavam por causa disso. Então a ideia era que as pessoas viessem de livre e espontânea vontade do jeito que a gente vai treinar, que a gente vai treinar animado, tipo, nossa, agora é a minha pausa, é a hora que eu tenho pra, tipo, fazer a minha coisa, conversar com a galera, dar uma relaxada, da mesma forma que o futebol é pra maioria dos meninos, do tipo, cara, não, sábado à tarde é meu futebol e esse é meu horário sagrado que eu vou lá jogar e conversar com os caras. Então a gente queria ter essa vibe dentro da grupo, ter essa interação com a galera, e que as pessoas viessem odiando menos o exercício, que aquilo não fosse mais um fardo na vida delas, mais uma coisa que elas odeiam fazer, que fosse um lugar que elas fossem felizes, ou menos tristes, pelo menos. E daí, tipo, tentando focar nisso, a gente também tentou chegar num modelo de treinamento que fosse mais adequado para atender um público mais diversificado possível. Então, que fosse um treinamento que fosse fácil de ser adaptado, que não exigisse grandes técnicas ou grande consciência corporal, que todas as pessoas pudessem se sentir parte do treino e não tipo, eu tô aqui, mas eu não sei fazer, mas eu não tô encaixado. Então a ideia do funcional acabou surgindo nisso. Então qual o tipo de treinamento que a gente pode fazer para que todos os alunos possam vir e todos se sintam acolhidos e fazendo parte do treino que está sendo proposto, independente das adaptações que fossem necessárias para cada uma das pessoas. E daí que entrou o trabalho dos nossos coaches. Que acho que a ideia, apesar da gente treinar cross e gostar muito do cross, lá dentro mesmo da onde a gente treinava e em outros lugares a gente observava que a galera tava no cross, mas por essa vibe que o CrossFit tem de ser um grupo, de todo mundo fazer junto, de um incentivar o outro e tal, mas que não necessariamente, tipo, por exemplo, a parte de levantamento de peso olímpico, que é um negócio super difícil de fazer, que tem que ficar treinando técnica, tem que tomar cuidado para não machucar, às vezes demora bastante tempo para você aprender o exercício e ele realmente começar a fazer efeito, foi que a gente tentou tirar dos treinos da grupo.
Então a gente tentou deixar o treino o mais simples possível. Então, para qualquer pessoa que chega lá com 3 aulas, ela aprende basicamente todos os exercícios. Claro, sempre vai ter uma coisinha ou outra para corrigir, mas a ideia geral ela entende, e aí ela vai subindo carga e vai melhorando técnica ao longo das aulas, sem ter que ficar aquele negócio de, pô, gente, hoje 10 minutos da aula a gente vai ficar só ensinando a primeira puxada do snatch. Tipo, não, é um negócio que você entra, a gente explica o exercício, demonstra o exercício e passa a aula toda corrigindo, mas a pessoa pode fazer sem ter que passar anos, meses treinando aquele movimento específico, né? A ideia é tirar o medo de uma experiência nova das pessoas. Porque a maioria, né, na verdade temos bastante alunos que estavam muito tempo sem fazer, ou já eram acostumados a fazer só academia convencional. Então quando vem uma coisa nova, treinamento funcional, ou até alguns alunos já até tentaram o CrossFit também. O trauma do velho e o medo do novo. Trauma do velho e o medo do novo. Então a gente tenta também tirar esse medo inicial, porque é novo para a pessoa, talvez no início ela não se acomode, mas com o tempo a gente consegue, até por causa dos treinamentos que a gente tem. A gente consegue adaptar também os exercícios para cada pessoa, cada nível de condicionamento. Tanto que a gente começou pensando que a nossa faixa etária ali, né, nosso público-alvo seria de 20 a 35 anos. Sendo que hoje a gente tem bastante também gente acima dos 35, acima dos 40, 45. Então é um sinal de que dá para trabalhar em várias faixas etárias, né? E a galera tá curtindo muito, tá se interagindo muito, independente da faixa etária, do sexo, etc. Outra coisa que a gente fez, até falei em outro vídeo já falando da competição e tal, que a gente gosta da competição por um lado, que ela estimula você a ir um pouco mais longe, a se esforçar um pouco mais, mas a gente não usa todo dia nos treinos, porque a gente realmente quer deixar a galera confortável para fazer o que ela tá afim. Então a gente sabe, apesar da gente treinar mais puxado, treinar mais pesado, gostar dessa parte de competição, a gente sabe que muita gente realmente não gosta de fazer exercício muito intenso, às vezes chega lá cansado do trabalho, não tá com cabeça, tá lá indo mais só pra dar uma relaxada, entendeu? Então a gente tirou essa parte da competição e daí lá dentro a gente tem o nosso plano de aula, mas cada aluno vai fazer a adaptação pra ele do jeito que quiser. Então às vezes chega uma galera lá, tipo, tô exausto, eu tô aqui só porque eu precisava dar um pause no meu trabalho. E daí se o cara quiser fazer o agachamento dele sem peso naquele dia, se ele quiser fazer uma caminhada em vez de fazer corrida, tá tudo bem, tá tranquilo, ele adapta, ele faz o treino dele, pelo menos ele foi lá, deu uma relaxada, conversou com outras pessoas e ele vai voltar pro trabalho dele depois mais tranquilo, mais relaxado. Então não é só o exercício pelo benefício do exercício. Tanto que lá dentro a gente não faz avaliação física, a gente resolveu tirar porque não fazia sentido dentro do público que a gente tava buscando atender, tipo, a consequência... Como é? Deu tilt. O benefício estético vai vir como consequência do seu treino. E não ao contrário, não você ficar tentando forçar, putz, passou um mês, não emagreci, passou 2, não emagreci. Pra gente o que importa é que os alunos estejam indo, se sentindo bem lá dentro, e daí isso ao longo do tempo vai se transformar em resultados, esteja a pessoa prestando atenção nisso, ou tentando buscar isso ou não, né? Tanto que um dos feedbacks que a gente mais tem, dificilmente é relacionado à estética. Então, tipo, a gente ouve muito aluno, tipo, melhorei da dor nas costas, tô dormindo melhor, me sinto mais disposto pra trabalhar, ou pra brincar com os meus filhos, ou pra passear. Ou é a primeira vez que eu faço exercício sem odiar, vim pra academia, nossa, vocês me ensinaram a gostar de exercício. Então, isso pra gente é um feedback bem legal, que era bem a ideia que a gente tinha. É tirar esse medo de, tipo, nossa, eu não suporto fazer academia, mas eu preciso. Nossa, eu odeio correr, mas eu sei que eu tenho que fazer. E transformar isso numa experiência legal em todos os sentidos, tanto no sentido de resultado estético, no resultado da saúde, na convivência social da pessoa, no bem-estar dela no dia a dia. E a gente percebe isso pela frequência que os alunos vão. Então, muitos começam indo 2 vezes por semana, porque ainda não estão condicionados, porque estavam sedentários, começam a ir 3, vão 4, a gente tem mais de um modelo de aula, então experimentam um modelo, aí um outro que tinha medo, porque essa aula é mais puxada, tem coragem de experimentar, se sente bem de fazer, volta. Então pra gente esse feedback quer dizer que a gente tá tentando chegar no caminho certo e os alunos
tem tido um feedback positivo em relação a isso. Então a gente percebe que a frequência aumenta, o pessoal chega mais animado, fica mais tempo antes da aula, chega mais cedo, fica até mais tarde, dá um jeitinho de encaixar na rotina pra ir fazer o treino, ou às vezes chegar e falar, não quero treinar, vim aqui só pra conversar e jogar sinuca. E ficam lá, ou vai no sábado, treina, toma café, fica lá com a gente. Então a gente tem, o feedback tem sido extremamente bacana, assim, por parte dos alunos, assim, a retenção dos alunos, de continuar indo, de continuar comprando o crédito, que no começo assustou muita gente, né, o sistema de crédito. A gente foi a primeira academia aqui em Maringá a trabalhar com isso, então o pessoal não entendia bem como é que funcionava, a reserva das aulas, a compra dos créditos. A Júlia e o André que ficavam mais lá, que acho que tiveram que enfrentar mais esse desafio diretamente com os alunos, assim. Mas ao mesmo tempo, a ideia dos créditos, além de deixar a galera livre para escolher os dias e horários e tal, a gente não tem, por exemplo, um plano anual, ou acho que o plano mais longo que a gente tem, os créditos duram 90 dias. Então a ideia não é prender o aluno pelo pacote ou pelo contrato. Cara, os créditos são seus, você gasta do jeito que você quiser. E se você quiser comprar mais mês que vem, a gente vai ficar super feliz. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Você vai para outro lugar, você para de fazer. E você é livre para organizar tudo isso. Então, não é realmente prender o cara pelo contrato que ele tem de um ano. É que ele queira vir o ano todo, entendeu? Então, esse foi, acho que, um desafio que a gente colocou pra gente também. Do tipo, cara, a gente tem que entregar o melhor que a gente pode para as pessoas que estão aqui. Porque a gente quer realmente que elas tenham a melhor experiência do dia delas aqui dentro, que elas se sintam bem aqui dentro, para que elas queiram voltar e comprar mais pacotes. E não amarrar o cara porque ele é obrigado a vir, porque ele já pagou, entendeu? Fala um pouco dos eventos que a gente faz. E fora isso, para unir mais o pessoal, a gente acaba organizando alguns eventos durante o ano. Na verdade, a gente já estipula no início do ano todos os eventos, pelo menos uns 4 grandes a gente tem. E é um evento que a gente faz uma aula diferente do que a gente faz no dia a dia e traz alguma coisa nova, né? Uma vez a gente fez com do vinho, o pessoal terminou a aula, ganhou uma garrafa de vinho, e se confraternizou, teve os... Brusquetas. Teve um coquetel. Teve um coquetel depois da aula, teve um dia que a gente fez de espetinho, aí rolou um chopp depois. Então foi bem legal, assim, né? A galera acaba se unindo mais, pessoal que normalmente não se encontra devido aos horários que fazem aula, né? Alguns fazem de manhã, outros de tarde, outros de noite. Então acaba rolando mais ainda interação entre os alunos, que é o que a gente também busca, né? E eu acho que deixa claro para os alunos que a gente não está em busca só do estético, tanto que os eventos é espetinho, é chopp, é doce, salgadinho. Então, tipo assim, a gente não tá aqui só pra ser magro, a gente tá pra ser feliz antes de ser magro. Exato. Então vamos aproveitar, vamos beber, vamos conversar. O pessoal ficou, último a gente fez no carnaval, uma bateria ao vivo, o pessoal tipo, adorou, curtiram a aula. Acho que mais sambaram do que treinaram, mas é pra mostrar que o exercício não precisa ser chato e que você pode ser feliz fazendo uma atividade física que não tem um padrão de tipo, só isso funciona. Se você fizer um exercício que seja muito eficiente, mas que ele não te dê prazer, a sua falta de frequência vai fazer que ele não seja eficiente. Então a ideia é manter uma constância, porque a gente acredita que é essa constância que vai trazer os resultados que os alunos querem, independente de qual seja. Estético, emocional, físico, psicológico, tem que ser constante. Então tornar as aulas mais divertidas ou menos cansativas, estressantes assim, eu acho que é o que faz a gente passar isso pra eles, do tipo, vem que vai ser legal. Vai ser cansativo, mas vai ser legal. A gente quis contar um pouquinho de como surgiu toda essa ideia da grupo, talvez tenha ficado um pouco confuso porque a gente não organizou muito um roteiro, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido melhor o que a gente busca com a grupo, que não é só um espaço para fazer exercício, não é só mais uma academia, não é só mais um estúdio de treinamento funcional. E aí agora, para as próximas semanas, a gente vai tentar trazer nossos alunos, quem estiver disposto a vir conversar com a gente, para falar um pouquinho das experiências deles. Então a gente tem muita história legal lá de gente que ou já tentou de tudo na vida e nunca fez exercício, ou de quem nunca fez exercício e está se sentindo super bem lá dentro. Então a gente quer trazer a galera para falar para vocês como que está sendo a experiência deles lá dentro da grupo. E aí a gente vai passando esse feedback para vocês, e quando você aí estiver animado, manda uma mensagem pra gente, vem fazer uma aula experimental, conhece, sente como que é a vibe aqui dentro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, gente.
Até mais. Gente. Beleza, gente?